lembro que na época tinha um estágio, era meio período, e aí eu ganhava uma bolsa de tipo R$543, era muito dinheiro pra mim. Não, minto, era 200 e poucos reais, ou era R$300. E aí na época minha chefe perguntou se eu queria trabalhar, eu lembro até hoje que ela virou pra mim e falou assim: tem uma oportunidade de você trabalhar 8 horas por dia e você vai ganhar 543. Aí eu falei: que dia que eu começo? Eu nunca esqueço, porque ela não me deixava esquecer dessa frase que eu falei. Ela ficava te lembrando dessa frase. Porque eu falei que dia que eu começo. E ela achou isso o máximo, né? Então ali eu ganhei a chefe. Iniciativa, né? E aí eu fui trabalhar com empréstimo, trabalhar na Secretaria de Saúde. E aí eu ganhava, era... Você saiu do BRB, peraí, você deu um pulo e foi pra secretaria? Não. Eu trabalhava lá no BRB, dentro, isso. tipo Com empréstimo consignado pro servidor público. num ponto de atendimento. Isso, e aí eu ganhava um valorzinho se atingisse, por contrato, se atingisse a meta, né? E aí, por fim, todo mês eu batia a minha meta lá na agência, né? Normal, né, Catarina? E aí eu recebi uma grana que dava pra me manter, né? E aí, quando terminou o estágio do 2º grau, eu fui terceirizada no banco. Eu nem conhecia o presidente do banco, mas eu sei que eu tive uma indicação do presidente do banco para ser terceirizada, né? E aí, então... A gente acha que ninguém tá olhando o nosso trabalho, né? Exatamente. E com esse dinheiro que eu sobrevivi, eu mandava um dinheiro pra minha mãe. Você ainda mandava dinheiro pra sua mãe? Mandava dinheiro pra minha mãe. E aí, quando eu fui morar de aluguel, e aí veio a outra questão da educação financeira, assim, né? Do comportamento. Porque a educação financeira, você precisa ter conhecimento financeiro, comportamento financeiro e atitude financeira, né? Não basta ter só um. E não é nem em relação a estudo mesmo. É mais uma questão de atitude. Tem muita gente que tem educação financeira e não consegue juntar dinheiro. E não é por falta de educação financeira. É por falta de comportamento e atitude financeira. Eu acho que é isso. Boa. Né? E aí o que eu fazia? Então eu tinha uma conta bancária e eu conseguia, por exemplo, fazer pequenos depósitos. E qual que era a minha meta? Eu falei, gente, e no início eu era estagiária, né? E depois, só que o salário era muito pouco. Eu lembro que meu salário líquido era uns R$380. Eu morava de aluguel. Na época também tudo era o preço menor, né? Claro. E eu pagava aluguel, eu tinha um plano de saúde, né? Ainda bem, e tinha que sobreviver com esse dinheiro. Mas antes disso, eu ganhei uma bolsa para faculdade, né? Então, eu já saí do 2º grau com uma bolsa para faculdade. Pelas notas. E aí eu consegui uma bolsa de 100%. Só que o meu salário, ele não era suficiente para comprar o material, me manter e comprar o material da faculdade. Então, o que eu fazia? Eu tirava muita cópia. Não faça isso. Eu tirava muita cópia. Eu tirava cópia. Mas era por uma necessidade, era né? necessidade. Eu pegava os livros dos colegas e tirava cópia mesmo dos livros, do material. Vendia a apostila na escola, eles compravam. E o que eu fazia? Eu fazia o trabalho deles, às vezes, e eles levavam cópia pra mim. Eu fazia trabalho escolar, né, com eles e tal. Você fazia todo o trabalho. E aí eu ganhava. Já temos aí 50-50, né? Tá tudo certo. Bom, enfim. Era assim que funcionava, gente. Tinha Ela tá falando da realidade.